Bom dia, com alegria, amores do meu coração. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para a nossa aulinha de hoje, pessoal? Então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. Em literatura, vamos ouvir uma história linda. Em ciências, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Sol, que é uma fonte de energia tão importante em nossas vidas. Em seguida, vamos brincar e aprender a pensar bem rapidinho para responder às operações de adição e subtração. Gente, para começar, nós vamos ouvir a história O Sol e o Vento. O Sol e o Vento. Era um belo dia de primavera e o sol estava sorrindo brilhante, mas todos estavam tremendo porque um vento frio uivava no céu. Olhem para mim, rugiu o vento, movendo a parte mais alta das árvores. Eu sou tão forte, mais forte do que você, Sol. Sério, respondeu o Sol. Eu não tenho certeza. Eu sei. Vamos ter um desafio para decidir. Ele olhou para baixo e viu um homem andando com um casaco grosso de inverno. Você está vendo aquele homem? Perguntou o Sol. Vamos ver qual de nós consegue tirar o casaco dele. Tudo bem, o vento disse confiante. Olha só isso. Ele soprou e soprou forte e tirou o chapéu da cabeça do homem. Agora o casaco! Exclamou o vento, soprando cada vez mais forte. O homem quase foi arrancado do chão. Mas ele agarrou seu casaco firmemente em torno de si e continuou andando. Isso não é a maneira de ir sobre ele, disse o sol rindo. Veja isso. E ele fez seus raios brilharem sobre o homem. O homem sorriu quando o sol dourado esquentou o ar. Todas as flores se abriram ao redor dele e os pássaros começaram a cantar. Ele abriu um por um dos botões do casaco e o sol continuava a brilhar. O homem sentiu tanto calor que decidiu tirar o casaco e foi alegre sentar-se à sombra da árvore mais próxima para tirar um cochilo. Você vê, o sol sussurrou para o vento. Gentileza funciona melhor do que a força. Fim. Agora é hora de compreender a história. Vocês me ajudam? Então vamos lá. Qual era o título da história? Muito bem! O Sol e o Vento. Quem são os personagens da história? O homem, o vento e o sol. Viu, gente? O legal das histórias é isso. Dois seres inanimados estão conversando. Será que o vento fala? E o sol? Vocês já viram o sol falando? Não, né? Mas nas histórias não há limites para a imaginação. É isso que torna os livros tão divertidos. E qual era o conflito existente na história? Bem, acontece que o sol e o vento, eles estavam disputando quem era o mais forte. E no final, quem ganhou a disputa foi o sol. Sim, sabe por quê? Ganhava a disputa quem conseguisse tirar o casaco do homem. O vento soprou forte, mas quando o sol acariciou o homem com seus raios, ele sentiu o calorzinho e tirou o casaco. E o que o sol disse para o vento lá no final da história? Ele disse que gentileza funciona melhor do que a força. Viu, pessoal? A energia do sol é muito forte e necessária nas nossas vidas. E hoje nós vamos entender como a luz do sol é absorvida de maneiras diferentes, de acordo com cada superfície, água, solo, superfícies claras ou escuras. Meus amores, vocês sabiam que a luz do sol pode ser refletida ou absorvida? Na reflexão, a luz incide em uma superfície e retorna para o meio. E já na absorção, parte da energia presente nos raios luminosos é absorvida e transformada em calor. Entenderam?
Não? Então, eu vou ler um texto e mostrar algumas imagens para que vocês entendam melhor este conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá. O título do texto é Futebol e as cores. Na escola, estava sendo organizado um campeonato entre as classes de futebol. Os times eram formados por meninos e meninas que estivessem dispostos a jogar. Em uma tarde quente e ensolarada, o campeonato finalmente teve início. O time do segundo ano da manhã utilizava uniforme branco e jogava contra o time do segundo ano da tarde, que utilizava uniforme preto. No desenrolar do jogo, o time da manhã, de uniforme branco, corria muito mais que o time da tarde, de uniforme preto. Os jogadores do time da tarde suavam muito e passavam a impressão de estarem cansados e sofrendo com o calor. Foi um gol atrás do outro. O time do segundo ano da manhã se destacou e foi o grande vencedor no primeiro jogo do campeonato da escola. Lembrando do jogo, fico imaginando se a cor dos uniformes interferiu de alguma maneira no desempenho dos jogadores. O que é que vocês acham? Será que isso aconteceu? Será que as cores interferem na maneira pela qual sentimos o calor ou o frio? Vamos ver? As cores claras refletem as ondas eletromagnéticas emitidas pelos raios solares, o que reduz a sensação de calor. Observem esta imagem. Olha, a cor branca, ela vai refletir a luz solar, bate na camiseta dele e sai, entendeu? Agora, vamos ver as cores escuras. As cores escuras absorvem as ondas de calor. O corpo esquenta e transpira. Ao transpirar, aumenta o cansaço da pessoa. Vamos olhar a imagem? Observem que os raios solares estão penetrando na cor preta. As ondas de calor passam para o corpo do menino. Ele sente cansaço depois disso. Então, as cores interferem para o cansaço e o rendimento e para que a pessoa sinta mais calor ou frio? Sim, elas interferem. Olha, observa só, durante o jogo, os jogadores que estão com a camiseta preta ficam cada vez mais cansados e acabaram perdendo o jogo. Olha só as crianças que estão vestidas com o uniforme preto. Vejam só como eles ficaram cansados ao final do jogo. Diferente dos que estão vestidos com a camiseta branca, que estão bem mais animados. Criançada, façam a experiência aí na casa de vocês. Vá para o sol com uma roupa mais clara e depois também com uma roupa escura. Você vai perceber o quanto os raios solares vão te incomodar, o quanto você vai sentir mais calor. Pessoal, para a gente verificar este processo de absorção da luz e do calor do sol, nós faremos uma experiência. Para isso, vocês vão precisar de cola em bastão, tesoura sem ponta, tá bom? Prendedores de roupa, papel escuro preto e papel branco. Eu aqui utilizei um papel mais firme, a cartolina, mas vocês podem utilizar outros tipos de papel. Caso você não tenha o papel preto, você pode utilizar também a tinta guache e pintar, ok? Nós vamos precisar também do papel alumínio, esse que a sua mãe tem em casa. Com uma régua, vocês vão cortar o papel com o tamanho de fazendo um retângulo com 8 centímetros por 4 centímetros, ok? 8 por 4. Feito isso, você vai também cortar o papel laminado, tá? Do mesmo tamanho. Um retângulo de 8 centímetros por 4 centímetros, certo? Você vai precisar, então, de
do papel branco e do preto, cortado em formato de retângulo, e 2 papéis alumínio, também cortados em retângulos. Depois que você cortou, você vai colar o papel nessa parte do alumínio que não é tão luminosa, tem uma parte que brilha mais. Essa parte que brilha mais, ela fica para fora, você vai colar então aqui na parte interna. Olha, aqui eu já colei, pra gente ver, ok? Certinho? Bem, agora, o que nós temos que fazer? É uma parte que você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe. Nós vamos acender uma vela, certo? Vamos acender uma vela. E aí, a gente tem que pingar um pouquinho da parafina da vela na parte que tem o alumínio. Prontinho. Agora temos 2 pinguinhos de parafina de vela em cada um dos papéis, no preto e no branco, ok? Qual que vai ser a experiência? Nós vamos levar esses papéis com a parafina para o sol. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um prendedor neste papel. Para apoiar, para que fique em pé, nós vamos agora colocar outro prendedor embaixo. Olha. Nós precisamos que fique dessa maneira, ok? Muito bem. Vamos fazer isso com o outro também. O lado que você vai colocar na sua casa virado para o sol é o lado do papel, ok? Você vai colocar esse lado do papel virado para o sol. Qual é a experiência? Você vai observar qual dos pinguinhos de parafina que vai derreter primeiro. Será que vai ser os pinguinhos de parafina que estão no papel preto? Ou será que serão os pinguinhos de parafina que está no papel branco? Bem, nós aprendemos que a cor escura absorve calor mais rápido. Então, façam a experiência que vocês verão que os pinguinhos que estão no papel preto vão derreter bem rapidinho, ok? O que ocorreu na nossa experiência? Os raios de luz podem ser absorvidos ou refletidos pelas superfícies. As superfícies claras refletem melhor os raios luminosos. Já as superfícies escuras absorvem melhor estes raios e com eles o calor. Olha o desenho. Superfície clara reflete luz. Superfície escura absorve a luz. Brincando com o caminho da luz. Quando a gente coloca um objeto dentro de um copo vazio e depois coloca o mesmo objeto dentro de um copo cheio de água, acontece um desvio com o caminho da luz. Isso acontece porque a luz desvia ao passar do ar para a água ou vice-versa. Vamos fazer essa experiência? Observem aqui que eu tenho 2 copos. Um está vazio, o outro está com água. Vamos colocar esse objeto, o garfo, dentro do copo vazio. Olha como estamos vendo este garfo. Agora, vamos colocar este garfo dentro do copo com água. Vocês vão ver que a trajetória da luz vai sofrer uma mudança. Observem, e a gente vai ver o objeto, fica parecendo que ele está quebrado lá dentro do copo. Olhem só. Viram? Vou trocar, vou colocar aqui agora outro objeto, a tesoura. No copo vazio, nós conseguimos vê-la com perfeição. No copo com água, o caminho da luz vai mudar. E fica parecendo que ela está quebrada. Observem só. E então, gostaram dos nossos experimentos?
Façam aí na sua casa e você vai comprovar que dá certo. Príncipes e princesas, agora nós vamos ter um desafio matemático. Eu quero ver como vocês estão no cálculo mental. Eu tenho aqui algumas fichas e eu vou escolhendo as fichas, depois eu mostro para vocês, que terão que me responder bem rapidinho. Combinado? Então, vamos começar. Vou escolher esta aqui. Olhem só, a sentença é 400 menos 200. É uma subtração, quer dizer que nós vamos ter que tirar. Pensem rápido, vamos lá? Muito bem, parabéns para quem respondeu 200. Como que a gente chega rápido a esse resultado? É só você pensar em centenas. Fica mais fácil do que pensar 400 menos 200. Então, você pensa 4 centenas menos 2. 4 menos 2, 2. 2 centenas, 200. Vamos fazer no quadro? 400 menos 200. Não se esqueçam, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Bem, na unidade e na dezena, nós temos 0, então o resultado vai ser 0. 4 centenas menos 2 centenas, 2. 200. Muito bem. Agora, nós vamos escolher outra sentença. Vamos lá, você, quero esta. 800 menos 500. De novo, nós temos uma subtração. Vamos ter que retirar. Fala, pensa rápido. 800 menos 500 é 300. Muito bem. Quem respondeu assim pode ter pensado também dessa maneira, usando as centenas. Fica muito mais fácil. 8 centenas menos 5 centenas, 3 centenas. Nós já aprendemos que 3 centenas é 300. Muito bem. Vamos fazer aqui também 800 menos 500. Colocando unidades embaixo de unidades, do jeito que eu já ensinei. Então, vamos lá. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 também é 0. 8 menos 5, 3. 300. Ótimo. Vamos ver agora outra sentença. Essa daqui. 80 mais 7. Agora, nós temos uma adição. Nesse caso aqui, tá fácil. O resultado é o próprio nome dos números. Se a gente juntar 80 com 7, 87. Muito fácil, não é mesmo, pessoal? Vamos fazer no quadro também? 80 mais 7. 0 mais 7, 7. 8 mais nada, que não tem nada, é como se fosse 0. 8. Nós temos que prestar atenção nesta operação, quando a gente for armar, colocar o 7 no lugar certo, senão nós vamos ter o resultado errado, ok? Vamos fazer mais uma. 60 mais 30 é o mesmo que 6 dezenas mais 1, 2, 3. Quanto que dá, pessoal? 9. 9 dezenas é igual a 90. Vamos lá? 60 mais 30. Não se esqueçam de posicionar os números no local certo. 0 mais 0, 0. 6 mais 3, 9. 90. 9 dezenas. Vamos para a próxima ficha. Aqui nós temos de novo uma adição. 200 mais 300. 2 mais 3, 5. Então, nós temos 5 centenas. 2 centenas, 200. Mais 3 centenas, 300. São 5 centenas, 500. É uma forma rápida de pensar esta sentença. Vamos para o quadro? 200 mais 300. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, de novo, 0. 2 mais 3, 5. 500. E agora, para terminar, nossa última sentença. 15 mais 15, pensa aí.
30! Parabéns para quem respondeu 30. Aqui a gente tem uma outra maneira de pensar, pessoal. A gente pode pensar o seguinte: uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas, 20. O 5 não é meia dezena? Meia dezena com meia dezena vai formar uma dezena. Então, nós temos 2 dezenas mais uma dezena, 3 dezenas, que é o mesmo que 30. Essa é uma maneira de pensar, mas a gente também pode fazer de maneiras diferentes. Esse aqui, nós vamos para o quadro e vamos armar a continha. 15 mais 15. Aqui, nós temos uma adição com reagrupamento, que nós já aprendemos em aulas anteriores. 5 mais 5 é 10. Aqui nas unidades não cabe 10. Então, nós vamos colocar o 0 nas unidades e o 1 nós vamos reagrupar para a ordem das dezenas. Sobe 1. Agora, nós temos que somar todos os números que estão na dezena. 1 mais 1 mais 1, 3. 30. Muito bem. Amiguinhos, a nossa aula está terminando. Hoje, nós aprofundamos os nossos conhecimentos sobre o Sol. Ouvimos uma bela história, O Sol e o Vento, que nos ensinou que a gentileza é sempre mais vantajosa do que a força e a brutalidade. Quando nós buscamos conseguir alguma coisa, então precisamos ser gentis. E ainda treinamos o nosso raciocínio rápido e a habilidade de fazer contas mentalmente. Não se esqueçam de fazer as tarefas do portal Escola em Casa e também as que a escola está elaborando. Tenham todos um ótimo dia, um grande beijo e um abraço de urso para vocês.